Todo mundo já deve ter passado pela experiência de se interrogar frente a uma obra de arte contemporânea, o que aquela obra quer dizer, ou mesmo se aquilo ali é arte. Sobre filosofia e a reflexão filosófica a partir da arte contemporânea, a gente conversa com o professor Ronaldo Campos. Ronaldo é mestre em filosofia, estética e filosofia da arte. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bom, tudo bom. A filosofia nos ajuda a compreender a arte contemporânea? Eu acho que a filosofia ajuda a compreender praticamente tudo que o homem produz, né? E quando você falou que a obra de arte contemporânea, ela é uma interrogação na cabeça de muitas pessoas, ela é essa interrogação porque a sociedade contemporânea também é uma interrogação. A sociedade contemporânea ela é muito agitada, com transformações extremamente radicais, e essas mudanças todas, elas de uma certa forma, elas refletiram na obra de arte. Então a gente não podia mais ter uma obra de arte típica do século XIX no século XX. Então as transformações, as mudanças, as alterações, elas ocorreram, tá? Quase que em decorrência das mudanças da sociedade também. Só que essas mudanças não foram de uma hora para outra, do dia para a noite. Foi uma coisa meio lenta, meio gradual e chocou muita gente. Tem uma mudança também do padrão de gosto, do padrão estético. Aquela arte que representava a própria natureza para uma arte que passa a ser abstrata, passa a apresentar estados de emoção. A filosofia nos ajuda também a fazer essa passagem, para compreender melhor esse tipo de arte? Certamente. Só que essa passagem aí é uma passagem lenta. A gente tem a figuração, da figuração passa para a abstração, depois a própria obra de arte, frente ao cinema, fotografia e os outros avanços tecnológicos, ela começa a discutir o seu estatuto. Uma pintura, um retrato ou uma escultura, ela não tem mais aquele objetivo, aquela ideia que tinha nos séculos anteriores. O que a gente tem agora é uma obra de arte extremamente inquieta, em busca, né, de uma nova definição para ela própria. Alguns autores chegou até a chamar a morte da arte, né, que a arte não existiria mais. Outros autores falam também que a obra de arte hoje ela é uma questão, ela é uma obra aberta. No certo sentido, ela obriga o espectador, obriga o fruidor a também colocar a sua experiência. Como que isso acontece no dia a dia de quem está percorrendo os cenários da arte? Eu acho que qualquer obra de arte, sempre esteve aberta a inúmeras interpretações. Só que hoje em dia, a obra de arte contemporânea, ela é estruturada programaticamente para ser uma questão. Algumas obras são mais radicais do que outras, mas a ideia mesmo é questionar o estatuto de obra de arte. O que é obra de arte, afinal? Né? E qual seria o papel desse espectador quando chega frente a essa obra de arte? Que experiência ele vai colocar à medida que ele vai aproveitar, que ele vai fruir essa obra de arte? Humberto Eco ele usa um termo que é interessante, que ele fala que todos nós temos uma enciclopédia mental. E a partir dessa enciclopédia mental, que a gente vai usar no nosso dia a dia, né, para interpretar tanto uma obra de arte quanto os outros objetos, as outras situações do cotidiano. Agora, o fruidor da obra de arte contemporânea, ele não precisa de uma bula, de uma receita para entender a obra. A própria obra de arte, ela vai indicar caminhos. Esse autor que eu trabalho, ele usa um termo, né, que chama formatividade. Qual autor que é? Luigi Parisson. É um autor italiano do século XX. Tá? Ele influenciou vários outros filósofos, né, estetas da contemporaneidade, como Umberto Eco, o Vatman, Gianni Vatman, uma série de autores italianos e também não italianos. Então, a obra de arte, ele fala que a obra de arte é um organismo dotado de vida, onde cada parte está interligada. Então, quando eu olho para uma obra de arte, eu tenho que buscar nela própria o seu sentido. Se o fruidor contemporâneo ele tiver essa noção, eu acho que ele consegue entender e compreender qualquer obra de arte, sem precisar da muleta, que é o que o autor estava pensando ao fazer essa obra. O autor também, então, conta com essa colaboração do fruidor? São leituras possíveis, mas não quer dizer que uma leitura vai excluir a outra. As leituras são complementares. Tá? E existe um termo em italiano, tá? Que é difícil até a tradução, que eu usei no meu trabalho, a tradução de germe, mas é o ponto de partida. A própria matéria, ela vai me indicar caminhos. Eu posso escolher vários, mas os caminhos são indicados pela matéria. Da mesma forma que a obra acabada, ela me indica caminhos, e eu tenho vários a escolher, e nenhum
vai excluir o outro. Eles são complementares. E a convivência da obra de arte tradicional com essa obra exigente? Como que acontece? As pessoas hoje convivem com os dois cenários ao mesmo tempo. Com certeza. Eu acho que, eu penso na obra de arte contemporânea como numa obra de arte muito antiga, do período arcaico. Se for imaginar o seguinte, a sociedade ateniense acabou há muito tempo, mas mesmo sem ter contato com essa sociedade ateniense, a gente consegue fruir, compreender uma série de obras. Existem sociedades que se perderam, que não deixou nenhum vestígio, e a gente consegue entender a obra de arte. Por quê? Porque a própria obra de arte, ela possui uma série de elementos que vai ajudar na nossa compreensão. Alguns autores, alguns artistas chegam inclusive a obrigar a tocar a obra, a interferir nessa obra, a cortar, pintar, participar do próprio processo criativo. Isso também é uma tendência contemporânea? É uma tendência que já está bem desgastada, né, atualmente, porque isso foi muito usado. O melhor exemplo que a gente tem é o da Lydia Clark, na minha opinião, com a obra Os Bichos. É uma obra que, não quer dizer que a obra está incompleta, mas ela necessita do fluidor. E a própria obra tem aquela leitura, ou aquele agir, como parte integrante do seu programa. Isso é uma tendência muito interessante, que a gente vai ver que a gente vê em vários momentos desse período, mas que eu acho muito legal. Agora, o interessante por parte do público fluidor é que muitas vezes ele tem medo. Então, a gente imagina uma obra, né, como aquela fita que a Lydia Clark fez, que você tem que ir cortando, até chegar uma hora que você não tem jeito de cortar. Você tem que fluir a obra fazendo, participando. E muitas vezes a pessoa tem medo de tocar, tem medo de colocar aquelas máscaras que a Lígia criou também. A pessoa tem medo, porque ela não está acostumada, ela está mais habituada com a obra de arte tradicional, onde ela vê a obra, né, ou no pedestal, ou numa moldura, ela é intocável, e ela deve ser vista daquele jeito, como se fosse uma preciosidade que não tem nada a ver com a vida dele, num museu empoeirado, distante. E a obra de arte contemporânea não, ela é vida, ela é ação, ela é um organismo que está pedindo mesmo a sua participação. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, eu vou deixar uma pergunta e você responde para mim no segundo bloco. A gente tem falado muito de arte aqui no sentido de arte visual, de artes plásticas. Essa teoria estética contemporânea serve também para as outras artes, para o teatro, para a literatura? Pensar, faz um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco falando sobre filosofia e arte contemporânea com o professor Ronaldo Campos. Até já.